você que é membro e ficou com a gente até aqui, vamos continuar o programa, esticar um pouquinho para falar de um assunto que está chamando a atenção de todo mundo, sobretudo dessa mulher aqui ao meu lado, de Mara Luque. Já faz tempo que o governo vem falando em liberar uma parte dos recursos do FGTS para dar uma agitada na economia. O Paulo Guedes, ministro, tinha dito que só faria liberação depois que a reforma da Previdência fosse aprovada, para o impulso do mercado não ser um voo de galinha, segundo ele. A reforma só passou no primeiro turno da Câmara por enquanto, mas parece que o Guedes tem certeza da aprovação porque falou de novo em liberar a grana. Primeiro iam ser 42 bilhões. O setor da construção civil chiou, a Caixa falou que não dava tempo de se preparar para atender todo mundo e o Ministério diz agora que vão ser 30 bilhões de reais. Por enquanto, ninguém sabe como vai ser o acesso a esse dinheiro e se ele vem mesmo. O Onyx Lorenzoni diz que o governo vai divulgar as regras esta semana. O ex-presidente Michel Temer soltou o FGTS em 2017 e esse dinheiro injetado na economia deu uma turbinada no PIB. O que acontece quando vem essa grana, Mara Luque? O que aconteceu quando, na época do governo Temer, as pessoas foram pagar as dívidas, que o brasileiro estava muito endividado. Esse é uma coisa que ajuda a explicar, em parte, essa profunda crise que a gente está vivendo e tão longa. Porque, pela primeira vez, uma crise veio com as pessoas endividadas. O Brasil não tinha crédito, o consumidor não tinha crédito imobiliário, não tinha. Você comprava em 3 vezes e olha lá. Dessa vez, não. A crise veio, as pessoas perderam o emprego com dívidas. Então, você perdeu o emprego com dívidas é mais cruel ainda. E aí, esse dinheiro que veio no governo Temer foi para pagar dívidas, a maior parte. O que dá um fôlego para a economia, lógico que dá um fôlego para a economia, e quando ele diz para não ter uma coisa rápida, um voo de galinha, né, que eles costumam falar, mas é isso, é uma coisa para tentar, Mara, porque ela tá tão ruim, a economia tá tão esquálida. Mara, mas daí a pessoa, tudo bem, a pessoa paga a dívida, recupera o poder de compra, mas naturalmente ela acaba só se endividando de novo, não? Então, outro legado dessa crise, sim e não. O brasileiro hoje tem mais medo de se endividar, dado o que passou por essa crise. E hoje você tem 14 milhões de desempregados. É muito difícil para essas pessoas se endividarem de novo. Então, é possível que boa parte vá para o consumo. O governo quer que vá para consumo, para poder tentar dar um pouco de sangue para essa economia, porque ela está cada vez mais anêmica. Mara, uma das críticas que eu ouvi, eu não tenho a mais vaga ideia se faz sentido ou não, é de que não seria o suficiente. Você tem essa seria uma medida anticíclica para estímulo de consumo, mas que você precisaria também, da outra ponta, algum tipo de estímulo à indústria, simultaneamente, para que a coisa tivesse volume de crescimento, né? Que você pudesse gerar também emprego ao mesmo tempo. Essa crítica faz sentido, no seu ver? Faz sentido a crítica, mas veja bem, a indústria está com uma capacidade ociosa tão grande que dificilmente você vai fazer com que essa indústria gere emprego. E mais, além da capacidade ociosa, muita incerteza. Então, para o empresário fazer o investimento nessa coisa. Por isso que eu acho que essas atitudes do presidente, elas vão acabar fazendo com que se construa um caminho para a retomada econômica, mas ele não vai chegar a desfrutar da retomada nas eleições. Porque ele gera uma incerteza, né? Porque ele gera incerteza e porque o Rodrigo Maia falou isso em algumas entrevistas, ele disse isso. Ele falou assim, olha, a Câmara vai aprovar projetos de mudanças importantes para o país, mudanças estruturais, mas não vai colocar dinheiro de curto prazo na mão do governo. Quer dizer, ele sabe que se ele coloca dinheiro de curto prazo, ele cria um boom da economia que vai reeleger o presidente. Ou quem o presidente quiser, o filho 02, 01, 04, sei lá. Enfim, mas se ele faz as mudanças, ele começa a sinalizar uma reforma e mudanças estruturais importantes, mas essa retomada consistente, com vigor que se quer, não vem a tempo de eleger o presidente. É isso que eu acho muito, muito estranho. Ele não enxerga isso, deputado? O presidente? É difícil também, porque eu não sei se eu concordo completamente com essa análise, porque é difícil fazer o cálculo do que
Porque, querendo ou não, para o mercado, quando ele tem uma perspectiva de melhora, ele traz essa perspectiva valor presente. Exatamente. Então, não necessariamente as reformas estruturantes que estão sendo feitas e vão continuar sendo feitas pelo Congresso só vão ter resultado depois de 2022 e o presidente não vai ter oportunidade de usufruir disso eleitoralmente. Então, eu não tenho tanta certeza eu não acho que assim. vem só depois de 2022. O que os analistas estão falando, alguns estrategistas, o que eles dizem é o seguinte, não é que vem só depois, mas ela começa a vir mais para o final. Então, o boom econômico que ele poderia estar vivendo nas vésperas, 1 ano antes da eleição, 2 anos, ele vai perder essa coisa. Porque, por exemplo, uma coisa que está funcionando no governo Bolsonaro, infraestrutura. O ministro Tarcísio é muito pragmático, pegou o que já estava do governo Temer, olha ele aí de novo, e deu sequência. E está tendo bom. Aliás, o próprio Temer deu uma declaração, acho que hoje, falando exatamente isso, que o governo Bolsonaro é bom porque está levando adiante o que ele estava fazendo. E, aliás, só puxando um pequeno gancho quando eu falei da qualidade do corpo técnico da Câmara, o Tarcísio é consultor de carreira da Câmara. Isso. É verdade. Isso. Não, ali foi uma escolha muito acertada, porque é um pedaço extremamente importante para a economia, extremamente importante para trazer algum fôlego para a economia e que está indo, e que está dando certo. Agora, Mara, do ponto de vista político, se a gente está pensando no momento ótimo para favorecer a reeleição do Bolsonaro, é o primeiro semestre do ano da eleição. Ah, é? Se a economia estiver começando a bombar fevereiro, março, abril do ano da eleição, esse é o momento ótimo para ele. Porque essa é a memória que as pessoas vão ter quando chegar outubro. E não necessariamente bombar também. Se tiver uma melhora... Uma sensação generalizada de que está melhor. De otimismo, de que está melhor. Bem-estar, né? We're back on track. Exato. Porque aí, primeiro, já teve um grande descarrego, digamos assim, de sentimento de revolta nas eleições do ano passado. E segundo, que no ambiente de crescimento econômico, eu não tenho a menor dúvida de que se a reforma previdenciária tivesse sido aprovada no governo Temer, hoje a gente tinha outro parlamento e outro presidente da República, né? Mesmo porque a gente tinha um cenário de crescimento de 2,5% ano passado. Provavelmente seria o Temer. Não sei. Não sei se seria o Temer, porque também é um bicho difícil de carregar em eleição. Ele não poderia ser porque ele tinha sido vice-presidente da Dilma na primeira eleição também. Ele não teria como ser candidato. Mas só de ter esse clima de não querer, não ter um anseio radical por mudança, naturalmente volta aquela lógica de que quem está na máquina tem a vantagem. Agora, tem certeza disso? Porque o ano passado... ele falava muito em reeleição. Ele falava muito em se candidatar assim. Eu acho que tendo Faz sido sentido o que você está falando, mas... Olha, filho não pode. Tipo, o Eduardo Bolsonaro só pode ser candidato... Márcio França, São Paulo disputou, pode sim. Sendo vice em duas gestões. É verdade. É verdade. Porque só conta... Não, você tem razão. Só eu conta tô que errado. assume. Eu tô errado. É isso mesmo. Quer dizer, para o Márcio França, contou como primeiro mandato em que ele assumiu como vice. Ele poderia ser uma segunda vez. O Temer poderia, sim. Você tem razão. Ele não poderia disputar a reeleição. Ele perde quando tem... Ele perde essa oportunidade quando ele tem que abandonar a articulação para aprovação da reforma para se defender. Eu sei disso, inclusive, porque eu fiz aquela provocação ao PT, porque não colocaria a Dilma para concorrer, porque eu tinha entrevistado 2 cientistas políticos que me disseram que sim, como ela não tinha terminado o mandato, ela poderia eventualmente se candidatar à presidência. Mas o entendimento da maioria é que não, que porque por conta das 2 eleições, mesmo ela tendo sofrido impeachment, ela não poderia, ainda que, enfim, disseram não, se o PT quiser, eles podem entrar ali na justiça. Se o PT quiser, mas eu acho então, mas a minha provocação era essa, e aí o mundo caiu na minha cabeça dizendo que eu era uma incompetente. O PT finge que ele gosta da Dilma, né? É isso, ainda o Haddad veio, não sei o quê, você tá errada, porque ela não pode. Tá bom. A Dilma dá um ótimo adesivo de notebook, né? Como é que é? Porque vários petistas que eu conheço, amigos meus de esquerda, tem a Dilma ali no notebook, o adesivo da Dilma ali. Sim. Mas na hora de querer que a Dilma seja alguma coisa, não querem mais. Não. Mais um apoio moral a ela do que propriamente... Cumprir tabela. Eu falo da Dilma aqui porque, ela foi presidente, né? Tem que falar. A decisão do Supremo de manter os direitos políticos dela é uma das decisões mais bizarras bizarras do ponto de vista constitucional que esse país Não, foi bizarro e
Bizarro e E não referendado. adiantou de Ô, nada, Pedro. porque o povo mineiro caçou ela. né? Foi esse um dos argumentos que um dos caras que eu entrevistei falou. Tanto que ela não perdeu os direitos políticos dela. Então, sim, se o PT quiser, ele pode sim querer que ela seja candidata. Agora- Eu desconfio que naquele episódio, Marilis, o pessoal do PT usou esse argumento e arranjou uns juristas para falar isso, para argumentar que ela não podia Pra ser se candidata à justificar, que presidência, ela, claro. eles não queriam. Eles não Gente, queriam, parte do imagina. PT, vamos combinar? Parte do PT culpa a Dilma até hoje por tudo que Parte? aconteceu com o Eu ia PT. falar a mesma coisa. A Parte? parte que admite. Parte? Tem a parte que não admite. Parte. Olha, Não, todos que eu passei lá no conheço- plenário. Tive a opinião dos petistas sobre a Dilma. Todos que eu conheço admitem. Pois é. Ô, Mara, agora voltando a falar do FGTS, ele era liberado, da última vez, ele foi liberado no mês do aniversário da pessoa, né? Tinha uma data lá que Isso. você Agora, pegava... o que é melhor? Você que é a pessoa das finanças Mas eu não vi a aqui, Mara falar do principal ponto. Qual? Remuneração do FGTS. Não, a crítica da construção civil. Esse daí é um ponto relevante, porque é o seguinte, e é uma... Uma briga, né? É uma briga e é uma equação que o governo vai ter que trabalhar muito bem, porque ele quer esse dinheirinho para deixar o povo mais feliz e tentar dar um sangue para a economia. Só que, para a economia, é extremamente importante o setor da construção civil. E o setor da construção civil depende muito desse dinheiro. Porque no Brasil você precisa de financiamento Não, e tá tudo para parado. para ter a venda de imóveis. Então, ali, ele tem que dosar isso muito bem para que ele coloque o suficiente para dar essa sensação de alívio e tal, e as pessoas terem um pouquinho de alegria, mas não tirar os recursos para esse setor, enfim, para o financiamento, que isso é importante para a retomada da atividade. Agora, esse é um outro ponto. São os spreads brasileiros. Entendeu? Porque a taxa de juro cai e o spread não cai. E isso atravanca muito a economia. Então, nesse sentido, o governo tem feito, e não só isso, está vindo já há algum tempo, a agenda BC+, enfim, no sentido de promover uma concorrência para derrubar esse spread bancário, porque senão é muito difícil. E as pessoas precisam... Isso só com a entrada de banco estrangeiro liberada, né? Eu acho que tem... O Banco Central está fazendo uma ação muito forte, já vem fazendo isso há algum tempo, de promover as cooperativas de crédito. Elas estão entrando, estão crescendo muito e com taxas bem mais As baixas. regionais, né, locais? Não, elas agora são. Tem alguns sistemas que eles pegam várias regiões. Então, assim, não é só mais... A cooperativa de crédito, ela não é mais só de uma determinada classe, de uma determinada categoria. Ela tem a livre adesão, que chama qualquer um de nós, pode ter uma conta numa cooperativa de crédito. E a diferença das taxas são muito grandes, são muito absurdas. É bem mais barato na cooperativa. O outro ponto, eu acho, as fintechs, também que estão entrando. Agora, no governo Bolsonaro, teve a criação daquela empresa que você pode fazer, eu posso te emprestar dinheiro, criar uma empresa, né, que você empresta dinheiro sem precisar passar por uma instituição bancária. Como se fosse uma agiotagem. Isso mas que eu não ia é falar, agiotagem. agiota. Mais conhecido como agiota. tentando... Mas agora formalizado. Eu perguntei isso para a Fifi Domingos, que tá lá no Ministério, né, com o Guedes, e foi o idealizador desse... dos idealizadores, porque ela nasceu, essa proposta, na Câmara, de um assessor, de alguns assessores lá na Câmara que criaram essa figura dessa empresa. E eu falei assim, mas mas isso não é agiotagem? Ele falou assim, não, agiotagem é o que o banco faz. Essas taxas que os bancos estão cobrando. Boa resposta, Isso é boa resposta. agiotagem. Tá aqui Mas, no Mara, canal, quem quiser ver a entrevista. Mas o cara que põe a mão nesse dinheiro, é melhor ele pagar a dívida? É melhor ele se dar um presente ou investir? Cara, toda vez que me fazem essa pergunta, é tão difícil você decidir pelo outro. Tecnicamente, é melhor ele pagar a dívida. Provavelmente a dívida dele é muito cara. É melhor ele usar esse dinheiro para renegociar essa dívida e tentar liquidar e tirar isso da frente. Agora, como é que esse cara está vivendo? Ele está empregado? Ele está desempregado? Se ele está desempregado, ele não pode usar esse dinheiro para pagar a dívida. Desculpa, mas não dá. A dívida é a última coisa que ele vai pensar em resolver, entendeu? É para investir, mas e aí? Ele ficou muito tempo desempregado, muito tempo com dívida, aí ele tem um dinheirinho extra e você fala, não, investe agora.
Pô, deixa o cara, né, Respirar. levar a família para jantar, viajar, passar o fim de semana com a família, trocar o equipamento de som, sei lá o quê, enfim. Então é muito difícil. Eu acho que isso é uma decisão muito pessoal. Que ele tenha que ter elementos para saber como decidir isso. Quais são os elementos? Primeiro, saber que sim, você tem umas oportunidades muito boas de investimentos hoje e você tende a entrar num ciclo de alta para o mercado que você tem várias alternativas de investimentos que tendem a dar retornos muito bons nos próximos anos. 2, pagar dívida, tecnicamente, é melhor você pagar a dívida porque a dívida tem um custo muito alto. E sim, se você estiver desempregado, é melhor você segurar esse dinheirinho para você Usar no dia a usar dia. ali nas emergências. Sobreviver. Enfim. Sobreviver. Sobreviver. É isso. Então, nós sobrevivemos daqui, você daí. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Tempo Extra. Você que é membro do canal. Muito obrigado. Espalhe aí para todo mundo que puder, para as pessoas se inscreverem e, claro, virarem membros, assim como você, e terem acesso a mais esse trechinho de conversa que a gente teve aqui depois do programa. Tá bom? Valeu, gente. Até segunda que vem com mais um Segunda Chamada. Tchau, tchau.